E que consequências é que pode ter, após o tsunami, o que é que pode acontecer de consequências posteriores? Então já vimos. Bem, para já, a destruição de todas as infraestruturas costeiras. E depois tem um outro problema, que é os solos ficarem cheios de água salgada. A contaminação dos solos pela água salgada, não é? Portanto, tudo isso são problemas, mas basta ver a destruição que tivemos, não é? Aliás, repare, em 1755, toda a zona, aquelas ilhas barreiras que há, que agora já só há ao pé de Faro, não é? Todas essas ilhas foram destruídas pelo tsunami de 1755, até ali a zona do Martinhal e da Boca do Rio. Ainda hoje se encontram depósitos sedimentares. O que é que isso quer dizer? É material trazido pelo mar, que foi trazido pelo tsunami de 1755. Ainda hoje? Sim, é que ficou lá, ficou depositado. Se pedir ali aos geólogos da Faculdade de Ciências, eles fazem uma visita sobre isso. A água entrou mais de 1 quilómetro dentro de terra. Não sei se conhece ali o Vale da Boca do Rio. Não, No Algarve, logo a seguir a Sagres, Martinhal, Boca do Rio, aí a água entrou mais de 1 quilómetro dentro de terra. 1 quilómetro ainda é bastante. Isso é muita distância. Todas essas zonas agora tão turísticas e tão ocupadas, obviamente serão... Teremos que ter planos de contingência, mas se as pessoas puderem fugir antes, melhor. E a nível da terra em si, o que é que muda? Ou o que é que pode A nível alterar? da terra depois não muda nada, depois aos poucos a paisagem recupera, não é? Quer dizer, não é tão rápido quanto isso, não é? Porque mesmo as florestas, etc., que são destruídas, depois levam um tempo a crescer, mas... É como os fogos, não é? Ora, exatamente. Como os fogos. Também. Mas é essencialmente a destruição das vidas humanas e das casas e das infraestruturas que bens, estão próximas. E como é que viu este tema evoluir? Já está neste tema há muito tempo, como estava a dizer. Como é que viu evoluir até agora a sensibilização das pessoas e o conhecimento? Eu acho que, apesar de tudo, as pessoas estão bastante bem. Para já, porque estes eventos passam na televisão em tempo real. Sim. Não é? Exatamente, há muito mais informação, não é? Sim. Mesmo em 2004 não houve tanta cobertura televisiva, mas se pensar, e se andar para trás nos programas de televisão, em 2011, o tsunami do Japão foi quase filmado em tempo real, até porque eles puseram helicópteros, etc. Portanto, nós estávamos a ver em tempo real, não é? Portanto, as pessoas hoje em dia têm muito mais informação do que tinham, não é? E estão muito mais abertas a receber essa informação. E há conceitos que as pessoas têm que são errados em relação a este tema? Um dos conceitos é pensar-se que a água desce sempre, porque nem sempre a água desce. Depende da zona em que nós estamos relativamente ao epicentro do sismo. Pronto. Portanto, a água pode não descer. E, portanto, em alguns pontos, por exemplo, do Oceano Índico, não se observou a descida da água, não é? Nesse, por acaso, da Tailândia, nessa zona observou-se a descida da água. Mas, como o tsunami chega a muitos milhares de quilómetros da zona onde foi gerado, se já não se sentir o sismo, as pessoas não podem fazer nada. Se virem a água recuar, podem. Se sentirem o sismo, também podem, não é? Mas, às vezes, há coisa... ou as pessoas pensarem que se devem aproximar do mar. Não, as pessoas devem se afastar da zona costeira, não é? E só devem voltar... Nunca se deve voltar para ver. Só se deve voltar quando há ordens das autoridades a dizer que se pode voltar, não é? Em 1997 houve uma coisa que era um fenómeno meteorológico e que se pensava no Algarve que era um tsunami. Depois toda a gente ia para a costa ver, é exatamente o que não se deve fazer. São estes sempre os primeiros apanhados, são sempre esses. Se vir até na altura deu na televisão e tudo, que as pessoas aproximavam-se e não se afastavam. É uma novidade. Claro, mas não tive a se morrermos, oportunidade morremos com uma novidade, não é? Vamos ver o que é que está a acontecer. E quando também é professora, e como é que é a experiência de dar aulas, de partilhar este conhecimento com os outros? É simpática. Eu acho que as pessoas estão abertas, é o que eu digo, eu acho que a nossa juventude está muito aberta a receber esses conceitos. E as crianças ainda mais. Por isso é por aí que se deve começar. Nós não vamos construir paredes de betão como há no Japão, não é? Não se justifica, a nossa costa não permite isso, nem o número de acontecimentos que existe. E no Japão elas não foram suficientemente seguras, não é? Mas é pela educação. Tudo passa pela educação e pela sensibilização e pelos turismos perceberem que é importante as pessoas terem as zonas de evacuação marcadas e as rotas, etc. Assim como há rotas pós-incêndios, não é? Sim. Dentro dos edifícios, etc. É importante as pessoas saberem como é que podem fugir, está a ver? Eu acho que isso é o mais importante. E quais é que são as dúvidas que normalmente os seus alunos que colocam? Os meus alunos já não põem já muitas dúvidas dessas. Quer dizer, as crianças mais pequenas poderão pôr, não é? Mas eu não trabalho com crianças muito pequenas, não é?
Mas eu acho que são abertos a essa informação. E apesar de não acontecer tanto em Portugal, até pode haver não tanta curiosidade por parte dos alunos neste sentido. Eu acho que Acha dos alunos há muito. Eu acho que os alunos, se for às escolas, assim como os alunos aprendem sobre os sismos e os fogos e as alterações climáticas, eles aprendem sobre... Eles são muito abertos. Eu acho que é mais os donos dos turismos, dos hotéis, as pessoas que gerem que não gostam às vezes, apesar, verdade seja dita, de haver várias câmaras municipais que já estão a implementar portanto, as medidas de evacuação. Agora começa a haver uma abertura maior. Tem evoluído muito desde 2004 até agora. Bem, em todo o mundo tem evoluído imenso, até porque a Unesco achou que era importante que todos os oceanos tivessem um sistema de alerta. Isso foi uma decisão da Unesco em 2005, depois do tsunami de Sumatra. E aos poucos tem vindo a mudar a percepção e a atitude das pessoas. Portanto, eu acho que tem sido positiva, mas eu sou otimista. Sim, porque trabalhar nesta área e não ser muito otimista também não ajuda, não ajuda muito. Nós temos sempre que ser otimistas em todas as áreas, não? E como é que é o trabalho internacional? Como é que surgiu estas oportunidades? Elas surgiram essencialmente por financiamento de projetos europeus, em que, portanto, se fazem consórcios entre vários países para cada um estudar a aplicação aos seus países. Não é? Vamos lá ver, no caso da Europa, onde é que estes eventos acontecem mais? No mar Mediterrâneo também, não é? Portanto, começámos por ter muitas colaborações aí. Depois, portanto, fomos tendo mais ou menos financiamento, sobretudo a seguir aos grandes eventos, não é? Porque depois o financiamento para. Sim. Quer dizer, há um grande sismo e... Fica famoso? Ora, aí está. E toda a gente há financiamento. Depois a União Europeia esquece. Pensa, tem outras prioridades. Depois ocorreu o sismo de 2004, houve outra vez financiamento. Depois parou. Depois veio o sismo de 2011 houve outra vez financiamento. É um bocadinho por saltos. Pronto, e depois as pessoas vão se conhecendo, vão partilhando o seu conhecimento em conferências internacionais. Depois tive a oportunidade de visitar o Japão um ano com a Unesco, porque formou-se esse grupo de trabalho na Unesco, é um grupo de trabalho voluntário, em que, portanto, para a instalação de sistemas de alerta em todos os oceanos, eu juntei-me a esse grupo de trabalho, portanto, fui conhecendo também aí pessoas. Em 2012, a Unesco organizou uma viagem de reconhecimento pela costa do Japão, que foi assolada pelo tsunami, não é? O tsunami ocorre em março de 2011. Portanto, e vamos criando redes e conhecimentos. Em 2017, eram os 25 anos de um outro tsunami que houve na Indonésia. Tivemos a oportunidade de conhecer ainda testemunhos das pessoas que tinham sofrido, que tinham sobreviventes do tsunami da Ilha das Flores, uma ilha que era portuguesa no Oceano Pacífico. E aqui ainda tem palavras que falam portuguesas. Aliás, a ilha chama-se Ilha das Flores, não é? Que não é a Ilha das Flores dos Açores, mas a Ilha na Indonésia. E essa ilha, uma boa parte foi destruída em 1992. E nós tivemos depois, quando fez 25 anos, tivemos a oportunidade de falar com as pessoas, de perceber o que é que elas tinham observado, de perceber como é que se tinham salvo. Condecorou-se uma pessoa que a Unesco condecorou porque ele tinha plantado uns mangais, portanto são aquelas plantas que se põem à beira-mar para salvar. Ele plantou vários milhões de mangais para proteger a sua aldeia, porque viu a sua aldeia destruída e morreram muitas das pessoas que ele conhecia. Portanto, tem havido... e é assim que se formam estes grupos. Estes grupos formam-se essencialmente porque as pessoas gostam de trabalhar no assunto e acham que se pode fazer qualquer coisa diferente. Normalmente, qual é que é o fio de ligação a que as pessoas relatam, os sobreviventes? Normalmente, o que observam, o que ficou inundado, porque eles ainda têm as marcas dos sítios nas paredes onde chegou a água, como é que eles se salvaram e, mais ou menos, o tempo que demorou entre o sismo, entre a ocorrência do sismo e o tempo que as ondas demoraram a chegar e de onde é que elas vêm. É engraçado. Bem, eles estão numa ilha, não é? Sim. Aquilo é uma ilha, portanto, se vêm de oeste, se vêm de este. E do que observou, acha que é possível as pessoas recuperarem disto? Do trauma. Sim. É difícil, mas conseguem. Têm que recuperar, não é? Têm que continuar a viver, não é? Se bem que quando a pessoa vê morrer uma parte da família é difícil, mas fica sempre algo. Mas também ficam mais despertos para outros eventos, não é? Para o próximo evento. E o que é que obteve mais para si pessoalmente de todas estas experiências?
conhecimento e vontade de fazer coisas pelos outros e de fazermos um mundo melhor. Há muitas formas de fazermos um mundo melhor, não? Sim, é verdade. Prevenir e ajudar as pessoas nestas Claro. circunstâncias também é isso. E sendo mulher e ser cientista, como é que se sente? Acha que há alguma discrepância? Acha que Ainda há diferenças? Há diferenças, há diferenças. Eu não sei se a aplicação das cotas é sempre bem feita, mas há diferenças. Para já é um mundo mais dominado pelos homens. Eu tive sorte, pronto, porque eu tive apoio familiar quando fiz o meu doutoramento, etc. Portanto, fui sempre... Mas é difícil. E eu devo dizer que eu integrei um concurso, como júri, um concurso da União Europeia, que há todos os anos, para o concurso para os jovens cientistas da União Europeia, e uma das preocupações que havia era de acarinhar os projetos feitos por mulheres, fosse em que ramo da ciência fosse, porque havia muito menos mulheres que homens. Para ter uma ideia, 1/3 dos projetos eram propostos por mulheres, dos que iam a concurso. Eu fiz parte do júri de 2009 a 2013 e havia muito essa preocupação. Eu acho que a União Europeia tem muito essa preocupação de tentar, mas é difícil porque aqui há um assim? tempo. Pois, a vida é assim, tem que ser aos poucos. Ainda estamos longe das mulheres ocuparem exatamente. Eu também acho que elas só devem ocupar se forem competentes. Sim, como tudo, não é só por Como em serem tudo, mulheres. claro, Sim, não é sim, só sim. por serem mulheres, mas é difícil. Ainda a maior parte desses lugares são naturalmente ocupados por homens. E como é que acha que se consegue vencer esse estigma, essa parte por ser-se Eu acho que mulher? acarinhando e convencendo as mulheres Lutarem. a lutarem, tem que ser muito devagarinho e aos poucos. Mas, por exemplo, como digo, a União Europeia tinha muito essa preocupação de se acarinhar, e mesmo nós, como júri, visitávamos os projetos, não é? Aqueles que os estudantes apresentavam, e havia sempre a preocupação de puxar as mulheres para Women in Science, mostrar-lhes que era uma profissão que era possível. E como vê, ainda há muitas organizações que oferecem prémios para as mulheres na ciência. E não é no sentido das mulheres serem piores ou melhores que os homens, é no sentido de as tentar ajudar. E apesar dessas dificuldades, o que é que fê-la não desistir? Não sei, se calhar Carolice. Ou gostar do assunto. Bom. Queres morrer, então? Se calhar. Mas como é que viu a evolução desde que começou até agora? Acha que as mulheres estão mais integradas? Acho que as nas mulheres estão ciências? mais integradas, sim. Aliás, hoje em dia, as mulheres são as candidatas com melhores notas ao ensino superior, não é? Mas é curioso que são as que entram com melhores notas, depois têm uma certa ascensão e depois se vir as estatísticas, depois há ali um ponto em que as mulheres desaparecem novamente. Quando chegam aos lugares de topo, normalmente estão os homens, são os homens que o ocupam. Portanto, ainda... Mas está, a conversa de mulheres é para isso. É para dar lugar às mulheres também para... Exatamente. para se Não, darem não há a conhecer. programa chamado Conversas de Homens. Pois não, Também pronto, não está tem que tema ser. para tudo. Não é preciso, não é? E qual é que têm sido os maiores desafios? Profissionais? Não sei, talvez manter viva esta chama, manter como é que se chama? Em inglês diz-se awareness, a consciencialização para estes fenómenos, à medida que nos afastamos no tempo deles, não é? Sim. Vais ser lindamente as pessoas. As pessoas vão esquecendo, exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio. E quais é que são para si os maiores ganhos, as melhores partes? O poder trabalhar com pessoas de todo o mundo, o ver que, por exemplo, desde o sismo de Sumatra, portanto, a Indonésia, em 2004 até agora, já se conseguiu pôr um sistema de alerta a funcionar em Portugal. Tudo isso são ganhos, penso eu. Tem projetos para o futuro? Não sei. Agora, sei lá, continuar a fazer o que estou a fazer. Depois, se calhar, projetos familiares, não sei.